Não entendeu? Relativiza. Física na cultura. Vou falar agora de Chernobyl em particular, né, do acidente de 86. O moderador que eles usavam para parar era grafite. Quando nós usamos grafite para moderar os nêutrons, nós não precisamos fazer enriquecimento de urânio, ou seja, é só pegar o urânio da mina, que sai muito mais urânio 238 do que o 235, que vai dar certo. Não tem problema, pessoal. Só que o design que foi utilizado em Chernobyl, ele também era o núcleo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o núcleo era cercado por água, justamente porque eles queriam gerar energia, queriam fazer duas coisas ao mesmo tempo, e eu vou mostrar aqui o que acontece. Só que a água tem H, pessoal, H2O. E esse H aqui tem uma alta seção de choque para absorção de nêutrons. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu coloco água no núcleo, ele começa a tirar os nêutrons da reação e a reação em cadeia para, porque não tem nêutrons para fazê-la. Então ele desacelera a reação em cadeia. Por quê? Porque o hidrogênio gosta de capturar um nêutron e virar deutério, né? Por causa disso. Por causa desse problema que eles colocam água junto com o moderador, que é o grafite, eles são obrigados então a enriquecer um pouquinho o urânio. Por exemplo, eles enriquecem mais ou menos urânio 235 a 2% e os outros 98% eles usam urânio 238. No nosso caso aqui, né, a gente enriquece a 2,5% a 3%, porque o nosso é de água leve, não é esse design. O problema, pessoal, é que Chernobyl tinha duas funções, e isso não é bom. Agora, inclusive, não se usa, não se faz mais isso. Chernobyl era usado para gerar energia elétrica e gerar plutônio para bombas, pessoal. E aqui eu tentei fazer uma animação para explicar para vocês como é que o reator funciona. Então o reator de Chernobyl é mais ou menos assim, olha. São blocos de grafites que os nêutrons vão sair, vão perder energia e vão fazer as fissões aqui, ó, nos pellets. E esses pellets ficam dentro de um tubo que tem aquela água que eu falei, e essa água aqui, ela vem daqui, olha, espalhada por todos os tubos, o vapor sai aqui e aqui vai então para o gerador e para a turbina. O que acontece, pessoal? Às vezes, como eu falei para vocês, se houver perda de água, se a água for embora, ou se a água esquentar muito e começar a ferver, criar bolhas, a densidade de água diminui e o reator pode se tornar supercrítico. É isso aqui, olha. Eu coloquei aqui como sendo vermelhinho, ou seja, está ocorrendo muito mais fissões do que o reator foi desenhado para tal. Como é que a gente desliga um reator, pessoal? Não é um botãozinho. Então existe o que a gente chama de barras de controle. E essas barras de controle são materiais que têm alta seção de choque, não vamos falar de seção de choque, tem alto poder de absorção de nêutrons que vem. Vem um nêutron, eles pegam. Existem vários elementos, né? Então, por exemplo, os designers russos usam titânio disprósio, por exemplo, que tem altas seções de absorção, de poder de absorver nêutrons, né? E daí o sistema funciona mais ou menos assim, olha pessoal, tem as barras principais que são colocadas automaticamente e tem aquelas de emergência, que essas deveriam parar qualquer tipo de reação caso o reator fique incontrolável. Quando tiver nesse ponto que está quase incontrolável, a gente simplesmente baixa essas barras aqui, os nêutrons que estão vindo aqui são todos absorvidos por esse material que absorve nêutrons. E se a gente tira os nêutrons da reação, não vai ter fissão e a gente desliga o reator. Finalmente vamos ao experimento. O experimento que eles estavam fazendo não tem nada a ver com física, não tem nada a ver com química, era um problema de engenharia elétrica. E o problema era o seguinte, pessoal. Aquele turbogerador que gira, se por algum motivo a usina para de funcionar, aquele turbogerador, por inércia, ele ainda continua virando. É como, por exemplo, você desligar a turbina de um avião. Quando você desliga, ela não para imediatamente, ela fica girando por inércia. E o que os engenheiros queriam era aproveitar a energia gerada pelo turbogerador de inércia e ver se eles alimentavam as bombas d'água. Porque na hora que tem o transiente, até entrar o sistema de geradores a diesel, demora um pouquinho. E esse demorar um pouquinho, se a água não circula, não tem água, o reator pode ficar supercrítico. Então o teste era de engenheiros elétricos que queriam fazer esse teste. Foi optado por não se desligar o reator, porque, de novo, como eu falei, se desliga o reator, você vai ter que explicar para alguém por que o reator ficou desligado, às vezes por 10, 12 horas, até ele recuperar a potência nominal de trabalho dele. Então eles não desligaram o reator, né? E
no começo do experimento, o que aconteceu foi que eles começaram a querer baixar um pouco a potência para fazer o experimento, e a potência baixou muito. A potência nominal desse reator era mais ou menos 3.200 megawatts, e foi diminuído até 200 megawatts. Como diminuiu muito, a potência diminuir, pessoal, quer dizer que a fissão começou a parar, né? Não está tendo tanta fissão suficiente assim como eles queriam. Então, o que eles fizeram? As bombas, eles estavam testando as bombas foram ligadas, né? E o fluxo de água começou a aumentar. Só que quando o fluxo de água começou a aumentar, imagina a água passando muito rápido, ela absorve pouco, então o que aconteceu é que a potência diminuiu. Por quê? Porque a água no sistema rouba nêutrons, então a potência, em vez de melhorar, começou a diminuir ainda mais, e começou a ficar incontrolável. E o que eles fizeram então, pessoal? Eles pegaram, para controlar a potência que estava muito baixo, eles fizeram duas coisas. Diminuíram o fluxo de água, diminuíram a água, se não tem menos água, vai ter mais fissão. E para fazer o processo rápido, eles tiraram as barras de controle. As barras de controle foram retiradas, as principais, né? E o que aconteceu é que eles não perceberam, aparentemente nesse instante foi dado um alarme pelos computadores dizendo que o reator deveria ter sido desligado imediatamente. Ninguém conseguiu explicar até hoje por que os reatores não foram desligados imediatamente, mas o que aconteceu, começou a acontecer foi que a geração de vapor começou a aumentar drasticamente. Se estou gerando muito vapor é porque a água está diminuindo. Se a água está diminuindo, está realimentando, está fazendo mais vapor, porque está tendo mais fissão, o núcleo está começando a esquentar. E isso ficou incontrolável, pessoal. Começou a ter um aumento descontrolado da potência. As barras de controle, nesse ponto, quando chegou o encarregado do turno, isso estava sendo feito à noite, ele ordenou imediatamente que as barras de controle principais fossem inseridas, elas foram inseridas, mas a potência estava tão descontrolada que essas barras não foram suficientes. E não houve resultado. Então, nesse caso, ele acionou as barras de controle de emergência, e no caso russo, é por gravidade, pessoal. É assim, olha, as barras de emergência, para não depender de energia elétrica, é um design muito ruim, que está a barra e faz isso, cai por gravidade. Pronto. É isso aí. Só que essas barras que deveriam ter parado o aumento descontrolado da potência não pararam por causa disso, pessoal. O núcleo estava tão quente que ele começou a derreter. E o que aconteceu foi isso, pessoal. Aqui está de novo, ele está super crítico o núcleo, só que todo em volta dele, que é o grafite, começou a se deformar. E quando eles tentaram baixar essas barras de emergência, as barras não entraram, pessoal. Ou seja, se isso tivesse entrado, teria parado as fissões, mas eles não conseguiram entrar porque o núcleo estava todo deformado. Bom, e aí realmente aí foi o início realmente do desastre, é justamente esse, né? O que aconteceu foi que os tubos de água se quebraram, né? E a potência aumentou. Hoje estima-se que a potência tem aumentado de 20 a 100 vezes do design original do reator. O reator era 3.500, poderia ter um fator 100 a mais, porque estava realmente super crítico, né? E aí é claro que temperaturas como essa, tudo começa a dilatar, tem expansão dos materiais, tem várias coisas, né? E tem o vapor também, né? E não tem um vaso de contenção, mas tinha uma cápsula primária para tentar segurar, né, qualquer tipo de problema. E o problema maior ainda é que o vapor, como tem muito zircônio na parede desses reatores, né, o vapor começou a interagir com o zircônio e o hidrogênio na presença de ar explode. Então o que se sucedeu na usina foram duas explosões. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, as explosões nunca são dessas, quando a gente pensa que uma usina vai explodir, parece que é uma explosão termonuclear. Não, não é nada disso, nenhum tipo de usina pode se atingir criticalidade para explodir como se fosse uma bomba, né, que é altamente não controlável. Então foram explosões devido à pressão mesmo de vapor e a explosão do hidrogênio em contato com o ar que começou a entrar no sistema, né. A cidade de Pirá, que ficava próxima da usina, foi completamente esvaziada, a cidade, né. Tiveram vários problemas, né, na cidade, ela foi esvaziada, várias pessoas morreram, principalmente os primeiros trabalhadores que vieram para apagar o fogo gerado pelas explosões morreram, né, não tem como, porque as doses de radiação
são extremamente extensas, e nesse caso é aquele caso que eu mostrei. Ele foi jogado para o ar e isso se espalhou pela Europa toda, pessoal. Pela Europa toda. Não teve nenhum país que tivesse um detetor de radiação que não detectou essa radiação chegando. E aqui a gente vê, por exemplo, o estrago que fez. Aqui seria a usina de Chernobyl número 3 e aqui está o número 4, né, que tinha, né, não tem mais. Né? E em cima dela, é claro que depois tiveram vários processos de robôs automatizados para colocar concreto, para colocar boro, para absorver o nêutrons. Então foram tomados vários procedimentos, mas realmente foi catastrófico. Né? Aqui tem uma visão aérea. Essa visão aqui, essa foto foi tirada quando realmente aconteceu o desastre. Né? Inclusive as pessoas que estavam no helicóptero, que tiraram essa foto, também morreram, porque o helicóptero ficou fazendo o monitoramento, né? Morreram também. E aqui é curioso, perto foi tirada essa foto, isso daqui é um bloco de grafite. E aqui dá para ver esse fragmento, esses blocos são enormes, né? São toneladas, vários furinhos. E aqui dá para ver inclusive o furo onde aquela barra de contenção tinha que ter passado. Era um furo como esse, né? Onde a barra de contenção entra para parar para absorver os nêutrons e desligar a reação. Hoje em dia, felizmente, a gente tem um controle muito maior sobre os materiais radioativos, né? Dado ao conhecimento que nós fomos adquirindo, né, ao longo do tempo. Né? Então existe um controle hoje em dia relativamente rígido para a utilização de material radioativo e a legislação, inclusive, ela é atualmente bem definida. Né? Uma outra coisa que sempre as pessoas vêm perguntar para mim será que é bom fazer uma chapa do pulmão, pessoal? Sempre na utilização de qualquer radiação ou produtos radioativos, a gente precisa olhar para isso aqui, o custo-benefício. E eu posso dizer para vocês, é mais fácil vocês morrerem com uma pedra caindo na cabeça de vocês do que vocês morrerem porque foram tirar uma chapa do pulmão, pessoal. O custo-benefício é elevadíssimo. E a mesma coisa se estende, né? Será que é bom ter uma usina termonuclear atrás da minha casa, do meu jardim? Precisa pensar sempre o custo-benefício disso, pessoal. Bom, e finalmente, a gente pensa, bom, depois de tudo isso, será que é bom física nuclear? Né? Eu acho que, em princípio, sim. Eu acho que o legado que a física nuclear nos deixou, do ponto de vista científico, né, é claro que a descoberta de como os nucleões interagem, né, e as forças nucleares, isso abriu novos campos da física, e hoje a física de partículas começou justamente aqui. Né? Tem também uma implicação que eu acho importante, que é social, né, pessoal? Qualquer um que pode ir em qualquer hospital aqui, e há vários equipamentos de diagnóstico e de terapia que todos eles, sem exceção, vieram da física nuclear experimental. Você acompanhou a palestra do Radiator a Chernobyl, acidentes que marcarão a história da física nuclear, com o professor Johnny Ferraz Dias. Obrigada pela companhia e até a próxima!